Abra sua Bíblia em Gênesis 49. Meus irmãos, nós estamos encerrando o livro de Gênesis. Para aqueles que estão nos visitando, nós começamos há mais de um ano, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, e já estamos encerrando o capítulo 49. E assim que encerrarmos o livro de Gênesis, nós iniciaremos no livro de Êxodo, que é a sequência até a saída do povo no Egito. Então nós estamos já encerrando o livro e depois nós entraremos nessa caminhada aí com Êxodo. Então Gênesis nós gastamos mais de um ano e creio que também gastaremos um tempo parecido com Êxodo. Gênesis 49, você vai abrir a sua Bíblia, vai acompanhar e vai ficar com ela aberta, porque nós vamos expor a palavra do Senhor e é bom que você acompanhe e olhe. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: juntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa jaretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subsiste. Filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumento à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho e os dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espera, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre o muro,
Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Seu arco, porém, permanece firme. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa e à tarde reparte o despojo. São essas 12 tribos de Israel. Isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Depois lhe ordenou, dizendo: eu me reúno ao meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron, o Eteu, na caverna que está no campo de Macpela, fronteiro de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou de Efron, com aquele campo em posse de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali sepultei Lia. O campo e a caverna que nele está comprados aos filhos de Et. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Meus irmãos, nós vimos no capítulo anterior que José faz uma escolha muito importante ao escolher a bênção de Jacó, ao invés de criar os seus filhos nas grandezas e naquilo que o Egito oferecia de bom. José era o grande senhor sobre o Egito abaixo de Faraó. Tudo estava sob o domínio dele. E quando ele percebe que seu pai está perto de morrer, ele não leva os filhos para serem grandes generais no Egito, mas ele leva os filhos para ser abençoado por Jacó. Nós falamos aqui da última vez, no último capítulo, que é o mais importante na vida é você escolher a aliança com Deus, a bênção do Senhor, do que criar os seus filhos para serem grandes no mundo. Isso é que é importante na nossa vida. Mas agora Jacó chama os seus filhos. Agora não é eles que vão lá, mas Jacó chama os filhos para que recebessem as profecias vindouras. Isso está aí logo no primeiro versículo, quando ele diz: para vocês saberem, eu vos farei saber, ou para que vocês saibam, o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então Jacó está profetizando. Eu não gosto de usar somente a palavra bênção, porque aqui não tem somente bênçãos na nossa forma de ver, porque tem coisas aqui que são maldições. São coisas terríveis que tem aqui. Então, ele chama os seus filhos, ele mostra para eles o que aconteceria com as tribos, com as 12 tribos de Israel. E meus irmãos, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora, para que você não perca no meio de tudo que nós vamos falar. Nós estamos tratando dos patriarcas da igreja do Velho Testamento. O nome desses homens vão estar na Bíblia toda, até Apocalipse. Eles são os descendentes de Abraão, são os descendentes de Isaque, são os filhos de Jacó. Eles são os patriarcas das 12 tribos de Israel. Eles são colocados aqui na ordem, primeiro os 6 filhos de Lia, que era a primeira esposa de Jacó, filha de Labão. Depois os 4 filhos das concubinas,
que eram as duas servas, uma serva de Lia e uma serva de Raquel, na briga lá entre as mulheres. Se você não viu a mensagem, você pode procurar lá no canal da igreja, que você vai ver essa mensagem lá. Elas brigavam entre si, as duas irmãs, e aí uma ofereceu a concubina, depois a outra, e aí ele teve 4 filhos com essas concubinas, e ele teve 2 filhos com Raquel. E o texto segue essa sequência: primeiro os 6 filhos de Lia, depois os 4 filhos das concubinas, e depois os 2 filhos de Raquel. E esse texto, meus irmãos, nos mostra, já de forma bem clara, ele mostra para nós o cumprimento dessa aliança de Deus com Abraão, que se estendeu para Isaac, para Jacó, e vai chegar nos filhos. Uma aliança feita com Abraão e que dá sequência na vida do povo de Deus, apesar dos homens. Preste bem atenção nisso aqui. A aliança de Deus com o seu povo é apesar de nós. A aliança parte dele, e ele leva essa aliança no decorrer dos tempos. Vamos ver o que o texto tem para nos dizer. Primeiro, ele cita Rúben. Esse homem perdeu a primazia, ele era o filho mais velho, o primeiro filho. Ele perde a primazia por seu pecado. Ele se deitou com uma das concubinas de Jacó, ele teve relação com ela na cama de Jacó, com Bila. Está lá no capítulo 35, se você olhar lá nas mensagens também, você vai encontrar a mensagem do capítulo 35, versículo 22. E esse ato deste homem, e essa palavra dele, quando ele diz, Rúben, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Olha que ele não está trazendo uma bênção, ele está trazendo uma maldição. Não será mais excelente em poder. Não será. Você foi mais excelente em poder e não será mais. Porque subiste ao leito do teu pai e profanaste, subiste a minha cama. Aqui nesse texto, nós entendemos que o pecado tem consequência histórica no pacto. O pecado tem consequência histórica dentro do pacto. O pecado desse homem trouxe consequência na vida e na família dele. Depois nós vamos ver Simeão e Levi. Esses dois são homens violentos. Ele começa dizendo: as suas espadas são instrumentos de violência. O pai está dizendo: Simeão e Levi, vocês são homens violentos. Vocês foram violentos e essa violência foi executada em Siquém. Está lá em Gênesis capítulo 34, versículo 26. Vocês mataram homens em Siquém, vocês trouxeram maldição e vocês serão dispersos sobre a terra. Vocês vão viver, vocês vão entrar na terra. E aqui nós já estamos falando de Êxodo, quando eles vão sair do Egito. Vocês vão entrar na terra, mas vocês serão dispersos sobre a terra. Interessante, meus irmãos, que a dispersão de Simeão e Levi, na tribo de Levi, a dispersão foi usada por Deus como bênção aos levitas se tornarem sacerdotes, e eles não podiam ter terra. Jacó está profetizando: Simeão e Levi não terão terra. Levi não terá terra. Ele vai viver na terra, mas ele não tem terra, por causa da sua violência. Mais uma vez o pecado trazendo consequências na vida de homens debaixo do pacto. Judá, o nome diz louvor ao Senhor, está lá em Gênesis 29, 35, ele, ao nascer, a mãe disse que ele era um louvor ao Senhor, e Jacó sabia, meus irmãos, que de Judá nasceria Jesus.
Ele tem a visão de Jesus. Em Judá, ele vai mostrar que viria Siló. Está aqui no texto, no versículo 10. O cetro não se arredará de Judá. O reinado será na descendência de Judá. O rei, simbolizando o rei Jesus, Davi, descendente de Judá. Jesus, o leão da tribo de Judá. Ele fala isso aqui, Judá é leãozinho. Da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Quem poderá com o filho de Judá? A ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide. Filho da jumenta. Jesus, ao entrar em Jerusalém, ele disse para os seus apóstolos: vai lá e busca um jumentinho que está lá, porque eu vou entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. Os profetas lá na frente vão dizer: ele entrará montado numa jumenta. E aqui está dizendo: ele amarrará o seu jumentinho à vide. Jacó firmava a sua fé em Jesus. Jacó sabia que de Judá nasceria Siló, o Messias, Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo. Zebulon, ele vai continuar, habitará as praias. Zebulon recebe uma bênção geográfica, ele vai dominar sobre uma região. Isacar é uma tribo trabalhadora. Mas, meus irmãos, olha que coisa interessante aí, Isacar, está aí no versículo 14. Isacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Ele era trabalhador. Jumento é um animal, serve de exemplo para trabalho, para carga. Mas olha o 15. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Essa tribo Isacar é uma tribo trabalhadora e ela trocou sua liberdade por bênçãos materiais. Eles trocam a liberdade deles por bênçãos materiais, e você vai encontrar isso lá em Josué, capítulo 16, versículo 10. Ele está dizendo: baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Isacar vai se sujeitar a ser escravo por causa de bênçãos materiais. Dan, uma pequena tribo que executará justiça. Uma pequena tribo que vai executar a justiça. Aí você fala assim: mas o que é isso? Você sabe quem era nascido de Dan? Sansão. Era da tribo de Dan. O que Sansão fez? Fez aquela atrapalhada toda lá com aquele negócio do cabelo, com aquelas mulheres todas, mas no final das contas, depois de cego, ele faz o quê? Mata os filisteus. Dan. Sansão era filho da tribo de Dan. Uma pequena tribo que executará a justiça. Gade, Assé, Benjamim e Naftali, guerreiros. Essas tribos teriam fartura, seriam fartas. Havia um cuidado de Deus sobre o seu povo, meus irmãos. Nós encontramos aqui ele profetizando esse cuidado de Deus sobre o povo. E aí nós chegamos à tribo de José. Ele abençoou José. E a bênção de José, meus irmãos, ela tem que nos despertar a atenção. José é um ramo frutífero.
ramo frutífero junto à fonte, está aí no versículo 22, seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem, o seu arco, porém, permanece firme. Nós entendemos, meus irmãos, que a vida de José foi um modelo. José foi perseguido, José foi vendido, José foi preso, José foi escravo, e José se torna o grande governador do Egito. E ele diz, pelo Deus de teu pai, está no versículo 25, o qual te ajudará. A tribo de José é pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênção dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de teus pais, ou seja, dos antepassados. José é abençoado por Deus. E por último, Benjamim. Benjamim, aquele que é um lobo que despedaça e reparte o despojo. Um grande guerreiro, tribo de Benjamim. E aí, meus irmãos, chegamos ao final do texto, quando Jacó vai terminar a bênção, ele termina a bênção, e aí ele pede para ser, ao morrer, ele ser sepultado, aonde havia sido sepultado os seus antepassados, pede para ser levado para Efron, e onde sepultar Abraão, Sara, Rebeca, Lia, e ele pede para ser sepultado na terra prometida. Nós vamos ver a continuidade dos fatos no capítulo 50, se Deus assim permitir, no próximo domingo. Meus irmãos, o que esse texto tem para nos ensinar? Você lê um negócio desse aqui e fica assim, isso tá bom, já entendi, já passou, agora eu vou esquecer disso. Não, você não vai esquecer. Esse texto tem para nos ensinar que o nosso Deus é um Deus da aliança. A aliança de Deus não depende dos homens, mas depende do que Deus fez, a aliança que Ele fez. A sua aliança com Deus não depende de você, depende da aliança que Deus fez com você. Quando nós vamos ao Senhor, nós vamos porque o Senhor nos traz. Você quer ver um texto, só para citar aqui, depois você pode procurar, e se encontra lá em João, quando Jesus diz, todos que o Pai me deu, esse virá a mim, e de maneira alguma eu lançarei fora. Se você pertence ao Senhor, não foi você que foi ao Senhor, porque você quis, você pertence ao Senhor, porque Deus te deu de presente para Jesus. É que Ele diz, foi Jesus que disse, todos que o Pai me deu, esse virá a mim, esse virá, porque o Pai deu. Então esse texto nos mostra que apesar dos homens, a aliança com Deus está mantida, não depende dos homens. Esse texto nos mostra que nós temos um Deus da providência, os seus propósitos serão atingidos apesar dos homens, os seus propósitos serão atingidos, não importa se Rúben fez o que fez, não importa se Simeão e Levi fizeram o que fizeram, eles recebem uma maldição, mas eles continuam dentro da providência de Deus. Ficou esquecido o pecado deles, eles recebem a punição, mas eles se mantêm. Esse texto nos ensina que Deus é soberano, e que a soberania de Deus, põe isso na sua cabeça, a soberania de Deus está acima da criatura. Nós somos seres humanos criados. Deus é soberano sobre toda a sua criação.
Não importa se ele vai mandar uma chuva que vai destruir tudo, não importa se o dilúvio vai acontecer, ou não importa se no dia que ele voltar ele vai incinerar tudo, como eu gosto de usar essa expressão, porque é a expressão que Pedro diz que ele voltará em fogo. Não importa, meus irmãos, ele é soberano. Não importa se ele vai, se A e B vai para o céu e C e D vai para o inferno, se ele separa a humanidade que ele próprio criou, uns para o céu, outros para o inferno, ele é soberano, ele é soberano, ele é Deus. Se ele não fosse soberano, ele não era Deus, porque se ele não é soberano, quem é que manda nele? Nós. E tem gente aí que pensa, né, que pode mudar. Eu oro e Deus faz. Ah, Deus é seu empregado? É. Esse texto também nos ensina sobre o homem. O homem que está debaixo da aliança de Deus chegará onde Deus determinou. Preste bem atenção nisso. O homem que estiver debaixo da aliança de Deus, chegará onde Deus determinou, que é o céu. O homem que não estiver debaixo da aliança de Deus, chegará onde Deus determinou, o inferno. Por isso Jesus Cristo disse, que na volta dele, vai separar joio de trigo, cabrito de ovelha. Está escrito. Então esse texto, ele nos mostra isso. Esses homens aqui, eles não iam ficar no Egito. Eles não vão ficar no Egito. Nós vamos entrar em Êxodo. Vocês já até ouviram aqui o primeiro capítulo de Êxodo. Nós vamos começar no 2. Eles vão para a terra prometida. Eles vão ficar escravos? Vão. Mas Deus vai levá-los para a terra prometida. Os egípcios vão continuar lá no Egito, mas eles vão para a terra prometida. Então esse texto nos ensina isso. Agora, o que fazer com o texto? Se você ler o texto e largar ele para lá, vai servir muito pouco para a sua vida. Mas tem algumas coisas nesse texto, que esse texto nos ensina, que nós temos que aplicar na nossa vida. Primeira aplicação que esse texto que você tem que colocar na sua vida. Lembre-se, os nossos pecados são perdoados, mas as consequências permanecem. Coloca isso na sua cabeça. Os nossos pecados são perdoados, mas as consequências deles permanecem. Está aqui. Rubem, você é um impetuoso, você é o primogênito, você é minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez, o mais excelente em poder, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. Olha, você é o mais excelente, mas não será mais, você está perdendo a sua primogenitura. Porque você cometeu um pecado. Meus irmãos, o pecado é perdoado, mas a consequência permanece. Deus pode perdoar alguém que fez um crime, mas a consequência virá. A consequência virá. Eu costumo fazer uma colocação assim, talvez até boba. Um casal de namorados resolvem manter uma relação sexual, coisa que é muito comum hoje, que é pecado, sem casamento. Vão lá e pedem perdão, foi perdoado, foi, mas isso não quer dizer que o filho não vai nascer. Deus perdoa o pecado, mas o filho vai nascer, ué. Tem conversa. Então nós precisamos de entender isso, você tem que lembrar disso, os nossos pecados são perdoados, mas as consequências permanecem. Nós somos responsáveis pelos nossos erros. Deus perdoa,
mas a responsabilidade pelos nossos erros é nossa. Eles foram responsáveis. Simeão e Levi, meus irmãos, é um problema que serve de exemplo para nós. Eles mataram aqueles homens que eles mataram lá em Siquém, porque a irmã deles, Diná, tinha sido estrupada. Mas olha o que está no versículo 7: maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura, dividireis em Jacó e espalharei em Israel. Eles são responsabilizados pelo aquilo que eles fizeram, apesar de que às vezes a gente lê o texto e fala assim, bem feito para esse povo. Não. Eles não podiam fazer o que eles fizeram. Então, o segundo ensinamento, nós somos responsáveis pelos nossos erros. Terceiro ensinamento, os nossos erros não anulam a aliança com Deus. Preste atenção nisso aqui. Tem um monte de gente que fala assim, fulano tem que converter de novo, porque ele abandonou o Senhor. Ele caiu da graça, parece até que graça é uma árvore, né? Sei lá, uma janela. Ele estava dormindo e caiu da graça. Graça é o nome da janela. Caiu da graça. Meus irmãos, se pecado de homem anulasse a aliança de Deus, nenhum desses homens permaneceria na aliança. Nenhum deles. Nem Jó, que a gente considera, porque Jó, né? No início do capítulo, no início do livro, ele é assolado como ele foi assolado, porque Deus teve uma discussão com Satanás, e Satanás quis fazer o que fez, e Deus autorizou. Mas quando chega lá no final, ele diz assim, arrependo-me no pó. A gente acha que o homem era justo. A gente acha que quando Deus disse que ele era justo, que ele era bom, que não tinha pecado, mas ele vai dizer lá no final do livro, arrependo-me no pó. Ele tinha pecado. Então os nossos erros, os nossos pecados não anulam a aliança de Deus. Os nossos pecados trazem sim a disciplina de Deus. Nós temos que diferenciar isso. As pessoas acham que o pecado anula o que Deus disse sobre a aliança que Ele faz com você. Deus não anula a aliança, Deus corrige os nossos pecados. Por isso, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Quarto ensinamento. Cuidado com o pensamento de que eu estou debaixo da aliança, eu sou predestinado, então eu vivo de forma irresponsável. Tem gente que fala que nós presbiterianos pensamos assim. Isso é mentira, meus irmãos. Porque nós entendemos que somos sim predestinados, somos adotados, estamos debaixo da aliança, a aliança não é desfeita, mas nós temos um Pai que corrige, que disciplina, que põe a coisa do jeito que tem que ser. É isso que nós cremos. Por isso nós temos que ser zelosos com a palavra, nós temos que ser zelosos com o culto, nós temos que ser zelosos com a adoração, nós temos que ter zelo com as coisas que nós fazemos, nós temos que ter vida cristã, nós temos que parar com esse negócio de achar que eu sou crente aqui dentro e lá fora eu não sou. O culto tem que refletir a vida que eu vivo lá fora. Eu estou aqui cultuando porque eu sou crente em todo lugar que eu ando. Porque tem gente que quer ser crente aqui, quer cantar aqui, quer dar glória a Deus aqui, quer pular, quer saltar, e lá fora está fazendo um monte de bandalheira. Isso não é ser crente. Isso, se for, vai receber a disciplina do Senhor.
Cuidado com o pensamento de que eu estou debaixo da aliança, que eu sou predestinado, então eu vivo da forma que eu quero. Não existe isso. Se você é predestinado, se você está debaixo da aliança, se você é filho de Deus, você tem que se comportar como quem você é. Você tem uma identidade. Se você não tem essa identidade de cristão, tudo bem, viva do jeito que você quiser. Porque Deus já determinou para onde você vai. Não tem problema. Por último, a igreja do Senhor chegará ao fim determinado por Ele. A igreja do Senhor, que é essa igreja aqui, ela vai chegar na terra prometida. Nós vamos ver isso em Êxodo. Ela vai chegar. Vai atravessar pelo deserto? Vai, mas vai chegar. Porque Deus determinou que ela chegue lá. A igreja do Senhor já está determinado que o Senhor voltará para buscar a sua igreja, a todos aqueles que estão debaixo do pacto da aliança com Deus. Saiba disso. Eu quero encerrar dizendo que a aliança do Senhor permanece por causa exclusiva dele, apesar de nós. A aliança permanece por causa dele, apesar de nós. Apesar de nós. É muito bom saber disso. Muito bom. Sabe por quê? É bom. Porque se dependesse de mim, eu estava perdido. Se a aliança que você tem com Deus depende de você, você está no inferno. Porque você não passa de um servo inútil. Todos nós não passamos de servos inúteis. Todos nós. Então ela depende única e exclusivamente da parte soberana, que é o Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Eu gostaria que nós vamos passar para a nossa Santa Ceia. Eu gostaria que antes, por alguns instantes, você fizesse uma reflexão naquilo que você ouviu aqui hoje. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre essa vida que você leva como cristão. Como é que tem sido? Como é que tem sido a sua vida aqui dentro? O que você tem feito? Como é que você tem vivido? O Deus que você serve é um Deus complacente, que vai ficar passando a mão na sua cabeça? Ou você serve um Deus bíblico, que trata a coisa com seriedade? Como é que você lida com esse Deus? E ao refletir, fale com o Senhor, diga ao Senhor: Senhor, eu quero sair daqui hoje mais comprometido com o Senhor, mais firme, mas eu preciso da tua ajuda, porque você já sabe que você não consegue agradar e servir a Deus pela sua própria força. Você não consegue. Ilusão se você achar que consegue. Então curva a sua cabeça, ora ao Senhor. Eu quero chamar aqui os presbíteros para que nós possamos passar para a nossa ceia daqui a alguns instantes. Assim que você orar, eu vou ler um texto e nós vamos passar para a nossa ceia.